Já está? Muito bem. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo Great Artists on Campus. É um ciclo organizado pelo nosso colega, o professor João Sousa Cardoso, que não pode estar hoje, eu estou a substituí-lo, e que hoje acolhe a Francisca Carvalho, a quem agradeço a generosidade de se ter juntado a nós, que apresentará esta sessão a cor matéria. Eu passo-lhe já a palavra, apesar de tudo, referir 2, 3 notas biográficas sobre a Francisca. Tem uma formação variada entre as artes, na Escola Arco, mas também a filosofia na FCSH, uma passagem pelos Estados Unidos, um doutoramento que está a terminar na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Esse percurso tem-se cruzado também com o ensino em algumas dessas instituições, mas acima de tudo um trabalho artístico que tem vindo a desenvolver com exposições e agora se eu lesse os sítios seria, na verdade, a Fundação. Sim, não, eu estava a referir é que se agora ele elencasse todas as exposições em que já participaste seria exaustivo, mas talvez valha mais a pena, em vez desse elenco, a referir este trabalho em torno das materialidades da cor, chamemos-lhe assim, que tem vindo a desenvolver uma relação muito próxima com a Índia e constitui também o foco do seu trabalho de investigação no doutoramento e do qual nos vai falar hoje. E creio que este é só um primeiro momento à apresentação para depois podermos discutir abertamente com os que estão. Francisco, obrigado. Boa sessão. Agora este microfone está a funcionar? Este? Ouvem-me? Ouvem, sim. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado por estarem aqui. Eu, na verdade, não faço ideia se este tema vos interessa e para mim é um pouco estranho estar a falar para pessoas que eu não conheço, porque eu normalmente estou habituada a falar em contexto de aula, ou seja, com alunos e pessoas que eu conheço. Pessoas que eu não vos conheço ainda, não é? É um pouco estranho. Eu não vou dar uma apresentação sobre biologia, nem sobre farmacêutica, nem sobre... Ou seja, não são assuntos de interesse geral imediatamente. O que eu vou falar, vocês já perceberam, sobre a cor. A cor é um assunto muito vasto e interdisciplinar. A cor é desenvolvida em várias áreas e pela tradição europeia, oriental, por várias tradições. E eu começo a especificar o que é que eu entendo por cor, ou como é que eu vou falar de cor, e adianto no próprio título com a palavra matéria, não é? Portanto, podia ser a cor enquanto fenómeno luminoso, não é? A cor como lumen, na tradição medieval. Podia ser a cor corpuscular, na tradição newtoniana, por exemplo, segundo Isaac Newton. Podia ser a cor como onda, não é? A partir do século XIX, etc. Não vou referir a essa parte da tradição, vou referir-me à cor enquanto matéria, enquanto lama. E porquê é que me interessa a cor enquanto lama? Porquê é que isto é importante para mim? É importante para mim porque eu estou a puxar várias áreas de interesse que têm a ver com filosofia, têm a ver com teorias da comunicação, têm a ver com alquimia na tradição europeia e indiana, e aqui eu quero falar de alquimia enquanto protoquímica. Portanto, eu não enveredo tanto pelas teorias New Age, mas mais como a alquimia como plataforma de experiências químicas e de cruzamento de artesanias que acontecia na Europa medieval e na Índia, até hoje também. Refiro-me à Índia, as tradições mantêm-se. E interessa-me porque, sendo pintora, eu nasci numa altura em que a cor era dada por adquirida. Ou seja, uma pessoa pega num tubo de cor ou pega num lápis e o lápis é azul, vermelho, amarelo, etc. E quando nós visualizamos uma cor, quando eu vos peço para imaginarem uma cor, o normal é imaginar uma cor no abstrato, não é? Um vermelho em geral, o azul em geral, o amarelo em geral, não é?
E o meu percurso foi, de certa maneira, fazer uma espécie de retrocesso, uma espécie de caminho para trás e tentar perceber de onde é que vem o amarelo exatamente. E se existe um amarelo em geral. Quer dizer, claro que existe porque inventámo-lo, não é? Mas esse amarelo vem de algum lado e, não é, e esse lado não se pode generalizar. Esse amarelo vem de uma matéria, vem de condições muito específicas para acontecer. Ou seja, o meu caminho teve a ver com experimentar as cores enquanto lama, enquanto tinta, enquanto substâncias que são produzidas, fabricadas a partir de de uma determinada circunstância. Isto é, o que me interessa é a cor enquanto circunstância, que não se pode repetir. Ou seja, eu não vou conseguir, através desta via, ter 2 amarelos iguais. Isto é um bocadinho a contraciclo, este meu interesse, estes meus estudos e pesquisa, vem um bocado a contraciclo como é que eu hei de explicar? Do tipo de universalidade ao qual estamos habituados. E o tipo de universalidade ao qual estamos habituados tem agora uma espécie de boost da computação, não é? Como se tudo fosse igual em todo lado. E o que eu estou a fazer é o caminho precisamente inverso. Nada é igual em lado nenhum. E um desses exemplos, eu achei que era boa ideia, tratar a cor como veículo para demonstrar isso mesmo. Claro que eu estou a dizer isto agora, mas o meu interesse pela cor é, na verdade, inexplicável. Ou seja, não sei dizer porque é que eu me interesso pela cor desta maneira. Simplesmente são coisas que me vão acontecendo também, depois de uma procura e de me pôr em pista para elas, claro. Então, muito resumidamente, sou artista, minha formação é em pintura, gravura e desenho, tive um percurso variado, estive nos Estados Unidos a fazer um mestrado com bolsa, sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo, filosofia na Nova, etc. Tenho feito exposições. Quando vim dos Estados Unidos para cá, passados 2 anos, concorri a 2 bolsas e consegui ir para a Índia 6 meses, sobretudo para a zona do Noroeste, Rajastão e Gujarat, onde fiz uma espécie de um estágio ou de uma aprendizagem em ambiente de fábrica durante 6 meses. E essas fábricas são fábricas pequenas, têxteis, e normalmente produzem tecidos para um nicho, que hoje em dia nas revistas de moda se chama slow fashion. Portanto, algumas destas fábricas que produzem estes tecidos pintados, estampados e tingidos de uma determinada maneira, lenta, por pequenas comunidades, muitas vezes são feitos para uso interno, ou seja, uso das próprias pessoas daquela região. Há outro caso onde eu aprendi a fazer as cores. No outro caso, trata-se de uma família na cidade de Ahmedabad, no noroeste da Índia, em Gujarat, a capital. E essa família faz as cores naturais. Eu estou a chamar cores naturais porque em inglês chamam-se natural dyes ou natural colors. Quer dizer que vêm de substâncias minerais e vegetais e através de processos químicos chega-se à cor. E tudo isto é uma forma de artesania também. Isto é entendida pelas próprias pessoas que a fazem. E é respeitada naquele contexto. Essa família, estava eu a dizer, de Ahmedabad, cria as cores, pinta tecidos. Esses tecidos pintados chamam-se kalamkari, que, curiosamente, é uma palavra de origem persa. Estamos na Índia, mas vocês sabem que a Índia teve uma grande presença, ou teve uma invasão, que era a invasão mughal e as invasões persas posteriores, que deixaram as suas marcas culturais. E kalamkari é uma dessas palavras, herdada da tradição persa. Kalam, em persa, quer dizer instrumento ou caneta. Na verdade, esse instrumento ou caneta é feita com pau afiado. Um pau de uma madeira local afiado, com uma faca, que é embebido na tinta e que permite desenhar linhas no tecido, linhas contínuas. E kalamkari quer dizer a arte de desenhar, em persa. Então, esta família o que faz, ou usa as tintas naturais para fazer kalamkari, ou seja, tecidos pintados daquela maneira. E esses tecidos
são desenrolados e juntos, esticados em quatro, com uma espécie de teto, fazem uma espécie de uma tenda. E essa tenda é um templo. Portanto, digamos que essa família executa ou continua a praticar esta forma de tingir e de pintar como arte, vamos chamar, votiva, religiosa, não é? Religiosa hindu. Eu diria que é um hinduísmo tântrico, porque nessa religiosidade são celebradas deusas e cada deusa tem especificidades, tem pedidos precisos. Por exemplo, uma das deusas gosta de comer carne de búfalo, a outra, ou seja, cada uma tem tributos e pede determinados sacrifícios. Sacrifícios, quer dizer, ofrendas. E esta forma de usar o têxtil é uma espécie de interstício, uma espécie de zona entre o tecido, a pele e a arquitetura, não é? Porque estamos a falar de tecidos que formam templos temporários. Isto é outro caso onde este fazer de tintas ou fazer de cor acontece. Portanto, temos os tecidos pintados votivos e temos a slow fashion dos saris com natural dyed colors, não é? Temos estas duas grandes áreas onde este tipo de fazer acontece. Esta imagem que vocês estão a ver é uma árvore, eu já não me lembro do nome desta árvore, infelizmente, eu devia lembrar-me. É uma árvore com uns ninhos muito particulares que eu encontrava sempre à saída da fábrica em Bagru. Aqui está, isto é uma imagem de Bagru. Bagru é uma aldeia industrial que fica a 1 hora de autocarro local de Jaipur, que é uma cidade do noroeste da Índia, na zona do Rajastão. Aqui estão os ninhos. Os ninhos desses pássaros são curiosos e, de certa maneira, também fazem a ponte com a urdidura dos têxteis. E também uma espécie de zona intersticial entre a urdidura têxtil e a arquitetura, não é? Porque são casas. Isto é o chão da fábrica, onde os tecidos ficavam muitas vezes a corar ao sol. Nesta tradição, corar ao sol é fundamental para conseguir um determinado nível de intensidade de certas cores. Esta fábrica muitas vezes abria as portas a estudantes das universidades locais. Isto é um grupo de estudantes da Universidade de Jaipur. Isto é um printing tray. Eu peço desculpa, mas eu sei as palavras em inglês porque foi assim que as aprendi. E algumas sei em Rajasthani e outras em Gujarati. Este é um tabuleiro de impressão que está embebido de uma tinta que é feita com sobras de ferro apodrecidas, em açúcar amarelo, deixadas a marinar durante 2 meses e depois coadas, fervidas numa água com pó de sementes de tamarindo, e aí temos a tinta preta, que vos parece bem castanha. Fica preta depois de vários passos de processamento da cor que implicam banhos, temperaturas, adição de outras substâncias vegetais. Isto é uma das estudantes a imprimir pela primeira vez, com essa tinta, ou a imprimir pela primeira vez, ponto final. Os tecidos são normalmente 100% algodão e são esticados nestas mesas de impressão forradas por cobertores e por sarapilheira, para fazer uma espécie de almofada fofa, e são esticados com alfinetes para poderem ser impressos à mão. Este é um senhor que é o tingidor contratado por esta fábrica. Ele chama-se Lalaji. E o Lalaji, o pai dele, por sua vez, também era tingidor, e ele, por sua vez, está a ensinar os filhos a serem tingidores, quer dizer, tintureiros, a perceberem qual é a temperatura certa da água para receber uma determinada planta, para produzir uma determinada cor. Cá está a tinta preta, posta em tinas ou em potes, uma tinta preta feita com água e sobras de ferro que apodrecem na água, são oxidados por via do açúcar amarelo, e às vezes há quem adicione vinagre também, e esta composição chama-se acetato de ferro.
No fundo, é a oxidação do ferro a passar para a estrutura molecular da água e depois para ser usada como tinta. Isto é um bloco. Estes blocos são feitos numa madeira específica, que tem que ser muito densa e leve. Esta madeira era obtida nos Himalaias, mas deixou de ser obtida nos Himalaias por causa da possível extinção. E então tem que ser obtida a partir de árvores locais. Normalmente é obtida através de uma árvore chamada Neem, que é uma árvore também muito usada na cosmética e na medicina tradicional, chamada Ayurvédica. E esta árvore Neem tem propriedades antioxidantes, por isso é usada na medicina ayurvédica. Sendo que a maior parte destas propriedades ou destas substâncias usadas para fazer as cores são também usadas na medicina. Estes blocos entalhados à mão por entalhadores, que por sua vez vêm de famílias de entalhadores também, têm uma espécie de uns buraquinhos que servem para ventilar ou para não deixar depositar demasiada tinta. E esta é a pega do bloco. E aqui está o Lalaji a tirar o excesso de goma de um tecido antes de ser tingido ou impresso. Isto é outro passo, que é um passo de um banho pré-mordente, feito com uma noz, que serve para carregar as fibras do tecido para poderem receber a cor. Isto é outro passo de acontece pós-impressão do desenho no tecido. Isto, na verdade, é só para vos dar um bocado o ambiente. Isto é um dos tecidos que fiz com um dos calamcaris que fiz usando a tinta preta e usando uma calam, que é este pau afiado de madeira, que depois é preenchido, o desenho é preenchido com esta espécie de plano amarelado. Este plano amarelado depois vai ficar vermelho vivo, sendo que o amarelado é feito por uma tinta à base de alúmen, que é um sal ou uma pedra usada nos desodorizantes, normalmente. E esta pedra, em contacto com a terminal e cebula e fervida posteriormente, fica vermelho vivo. Vermelho era uma cor muito difícil de conseguir na Europa medieval e é uma cor difícil de conseguir através desses processos, porque é uma cor que não tem muita estabilidade. E nesta zona da Índia e alguma zona do Médio Oriente, eles têm uma tradição de conseguir estabilizar esta cor e fazê-la durável. Eu preencho com a calam. Uma calam tem duas partes, ou pode ter duas pontas. Uma ponta afiada e outra ponta do pau de madeira é batida com um martelo. Para quê? Para a própria madeira começar a desfiar, para as fibras começarem a abrir. E sim, exatamente, e transforma-se num pincel. É uma maneira, tem um pincel numa ponta e uma caneta na outra. E o que me interessa também nisto é a inteligência. É porque tudo isto, todas estas... Eu interesso-me sempre por ferramentas e por ferramentas que estejam à mão ou por aquilo que a mão é capaz de fazer. Ou seja, eu interesso-me pela mão como expressão de inteligência do cérebro e pela relação mão-cérebro. E estas calam, por exemplo, são instrumentos são expressões de inteligência humana e de diálogo com o entorno. Ou seja, com o milieu, com o meio circundante. Aqui está o tecido a courar ao sol. O tecido tinha que ser courado ao sol com pedras para não voar. Ficava a courar ao sol normalmente 3 dias. Portanto, as cores este tipo de cores não são conseguidas da mesma maneira se o clima estiver, por exemplo, enublado, ou se eu tentar fazer o mesmo, por exemplo, num período de monções, onde há chuvas intensas, aí este tipo de produção para. Isto também me interessa, que é produções que não dependem somente da vontade humana, não é? Produções a um tipo de fazer, a um tipo de atividade que exige uma constante negociação intersistémica, não é?
Uma negociação com o sistema humano, uma negociação com os sistemas climatéricos, com os sistemas... Portanto, há aqui uma zona de cruzamento. Isto tudo é a expressão de sistemas intercruzados. É assim que eu vejo a coisa. Mas perdi-me. Fiz um preâmbulo. Este amarelado e este preto, portanto, acetato de ferro e alumínio, ficam a corar ao sol 3 dias. E depois vão um primeiro banho, que tem aquelas substâncias como a lisarina. A lisarina é um extrato de uma planta chamada Rubia cordifolia tinctória, que na verdade é a raiz da Rubia cordifolia tinctória, que é muito rica em corante. A raiz apresenta uma coloração cor laranja quase fosforescente, é muito, muito intensa. E o alumínio, em contacto com essa raiz, cria este vermelho que vocês estão a ver, que parece estabilizado, não é? E uniforme. Isto depois tinha a ver com a própria mestria dos tintureiros. Eu não fiz a cor sozinha, portanto, eu fiz o trabalho, o desenho e a pintura, e quem tingiu foi o Lalaji, o tintureiro desta região. Cá está. Isto é o tecido numa segunda fase, não é? Com os vermelhos e os pretos já processados pelos banhos pós-mordentes. E depois, finalmente, é pintado com índigo, que é este azul que vocês estão a ver. É um azul acinzentado. E o índigo tem todo um comportamento que não tem nada a ver com as cores que eu falei até agora, com o preto e com o vermelho. Exige outro tipo de manuseamento. Isto é um tabuleiro de lama. Esta lama é retirada do rio local, misturada com uma farinha processada por insetos como é que se diz? Cal e um coagulante, que pode ser goma arábica. Isto é pó de serradura. E a lama e o pó de serradura criam uma técnica de depósito, ou seja, de bloqueio do tecido quando vai ser tingido, zonas não tingidas. Como se fosse uma espécie de cera, como no batik. Mas aqui não há tradições de batik. Há tradições desta forma de depósito que se chama dabu. A própria lama do rio é processada e misturada nestes moinhos, é filtrada e depois é aplicada no tecido com carimbos de madeira ou da maneira que se quiser. Eu estou a aplicar com um pincel rudimentar ou com um pau, na verdade. Depois a zona da lama é pulverizada com pó de serradura para a lama ficar mais resistente. E depois o tecido é mergulhado num pote índigo. Índigo é uma cor azul que precisa de ser feita num pote enterrado na terra. E porquê enterrado na terra? Por causa da constância ou do tipo de curva das oscilações de temperatura. O índigo pede uma temperatura o mais constante possível, tem que ser tapado e é uma tinta em constante mutação, porque na verdade é uma comunidade de seres vivos, o índigo, na verdade. No índigo passa-se uma constante negociação entre alcalinos e ácidos. É uma substância muito particular. E quando a pessoa destapa o pote, para já sente um cheiro muito intenso. E as moscas atraem-se como ímãs para dentro do pote de índigo, quando o índigo está fresco. E uma pessoa vê uma espécie de uma espuma roxa e quando afasta a espuma vê uma água esverdeada, azulada, preta. Tem estes matizes todos. Parece aquelas conchas ao interior das conchas. O interior das conchas é irisado, matizado e brilha. Parece um pouco isso, mas em versões de azul, amarelo e roxo. Quando o índigo é finalmente tingido e o azul acontece por oxigenação com o ar, aí os tecidos tingidos com índigo tornam-se um repelente de insetos. Portanto, a mesma substância, quando está fresca, provoca uma ação dos insetos e, quando está seca, provoca a ação oposta. Isto é o pote de índigo.
Isto é um tecido a ser tingido com esta técnica de abu, feita com lama e índigo e pó de serradura. Também, mais uma vez, tem que estar a corar ao sol. E depois os tecidos são lavados, a lama é lavada e libertada e as zonas que tiveram lama ficam esbranquiçadas e tudo o resto fica tingido de azul. Isto é outra técnica de resist, ou seja, de depósito, que é feita com bloquear zonas do tecido com elásticos, que era uma técnica muito hippie que se usava nos anos 60, chamada tie and dye, e que depois foi trazida pelos ingleses e pelos norte-americanos e fez parte da moda de uma determinada altura. Isto é um exemplo de um tecido com estas duas técnicas ou estas duas formas de depósito e tingido com índigo. Este slide acaba e agora passa para o interior da fábrica. Está aqui. Ok. Sim. After washing this in the end, this yellowish tint will go, no? A little bit creamish will be there. बढ़िया बढ़िया वैसे
Ako yung kaya yellow ko na yung ako.
ver as diferentes árvores todas juntas numa vista, num ponto alto. E os diferentes verdes acinzentados, acastanhados, são feitos tendo a mesma base, que é uma planta chamada ruibarbo dos Himalaias e outra planta chamada extrato, é um extrato de folhas da moreira. Portanto, estas duas espécies vegetais fazem a base da variação dos verdes que vocês estão a ver aqui. Isto é a peça ainda a ser construída no ateliê que conseguimos, que um curador nos emprestou. Precisávamos de espaço para esticar os vários retalhos tingidos. Isto são os vários retalhos dobrados, alguns dos banhos tintureiros. Isto são algumas fotografias do processo. Cá está. Isto foi feito sempre em condições um pouco precárias. Fazíamos em cozinhas ou traseiras de pessoas que vagamente tinham fogões, ou como é que se diz, aqueles fogões de acampamento, e tingíamos assim. Pendurávamos os tecidos entre a capela da Igreja da Encarnação e a Escola de Teatro, ali no Chiado. E as pessoas, tudo feito assim de uma maneira um pouco precária, para muitos metros de tecido. Isto são outros dois tecidos pintados na exposição do Centro de Arte Oliva. Este tecido maior, que tem uns retângulos, uns losangos muito escuros, quase pretos. Este escuro quase preto é índigo e tudo o resto são tintas vegetais e minerais. Isto é outro exemplo de trabalhos que eu fiz para Almada, para a Galeria Municipal de Almada, numa exposição. Também todos feitos no meu ateliê. Portanto, com uma paleta muito limitada, que tinha a ver com as plantas disponíveis que eu tinha conseguido trazer. E estes, finalmente, foram tecidos que eu fiz numa das fábricas têxteis. Ou seja, na verdade, eles alugam-me uma mesa à semana e eu posso dispor de alguns materiais para trabalhar. E este é outro. Estes foram mostrados no Museu do Chiado, no Chiado 8, em 2018. Pronto, isto é outra parte do trabalho. E uma coisa, vocês podiam perguntar, mas estas tintas ou esta maneira de tingir ou as plantas que tu vais buscar são plantas que têm que vir necessariamente da Índia? Eu digo que não tem que vir necessariamente da Índia, e tenho feito experiências com plantas locais aqui em Portugal. Mas a qualidade de corante das plantas locais é muito diferente da qualidade de corante das plantas lá. E eu não tenho o saber artesanal, secular, que aquelas comunidades têm para poder fazer isto. E também porque isto não é só uma técnica ou um método para conseguir fazer cor. Isto é toda uma envolvência e uma espécie de ponte para outro modo de vida, na verdade, não é? E o que me interessa nisto são as tais zonas de transição e zonas de negociação constante, em que, de certa maneira, a ideia da minha própria autoria, ou eu como autor, tem um limite. Porque teve sempre um limite, esta ideia do humano como centro de todas as coisas, ou como com agência para poder modificar o meio e agência para poder modificar a natureza e tudo isso. Quer dizer, há um limite nisso. E estas práticas, de certa maneira, estão-nos sempre a pôr em contacto com esse limite. E daí o meu interesse e investigação contínua sobre isto também.
normalmente eu tento encontrar aquilo que é próximo. Porque depois, se eu não tenho, imagina, pote de sementes de tamarindo, porque não faz parte da nossa culinária, e a ideia disto também é usar substâncias que estejam à mão e façam parte do cotidiano, não é? Se eu não encontro cá, eu tento perceber a composição e tento ir para a coisa mais próxima que esteja disponível. Ou seja, está-se sempre a fazer um processo de tradução. E para isso é preciso conhecer os ingredientes e os elementos químicos. A curcuma, sim, faz o amarelo. Mas a curcuma, por si só, tem pouca resistência à luz. Não resiste à luz, tem pouca resistência à luz. E então, das duas, uma, quando tinges com curcuma, tens que guardar o tecido e nunca expor, ou expor o mínimo tempo à luz. Não, os aglutinantes não fazem Sim, não provocam a fixação da cor. O que os aglutinantes fazem é manter a parte da cor que é pigmento, os pigmentos presos dentro de uma capa que está em cima do tecido. Mas quando se diz corar ou tingir, está-se a fazer... A diferença entre corantes e pigmentos é que os corantes são fervidos e são embebidos dentro da teia do tecido e alteram molecularmente a estrutura do tecido. A cor altera molecularmente a estrutura do tecido. Isto passa-se nos corantes. E nos pigmentos, os pigmentos precisam de um coagulante para ficarem à superfície do tecido, à superfície de uma parede, ou à superfície qualquer que ela seja. Portanto, são dinâmicas muito diferentes. Num caso, a cor está em cima de, no outro caso, está embebida, faz parte da trama. Sim, mas há... Sim. Ok, podem fazer mais perguntas. Então, esta folha da amoreira é um corante? É. Tem que ser fervida e com essa água... Sim, não é tão fácil, tem que ser um extrato. Ou seja, esta é mais complicada, tem que ir lá por processos químicos. Eu não tive, ou seja, foi-me atribuída. Eu concorri para a Bolsa da Fundação Oriente e para a Gulbenkian, para a Bolsa de Projeto Individual. O quê? Não, eu quando vim dos Estados Unidos estive a fazer o mestrado em Baltimore. E quando tu estás fora de Portugal ou de qualquer sítio 2 anos e voltas, é que tens que começar do zero. Não há a ideia de trabalho ou esforço acumulado, não existe, cada vez menos existe. E então tens que começar do zero. Felizmente, o meu mestrado e na universidade onde eu estive, havia um departamento de têxteis muito bom. E um artista que eu gosto muito, ia lá volta e meia dar palestras. Esse artista chama-se Richard Tuttle. E o Richard Tuttle, algumas palestras do Richard Tuttle, aquele departamento de fibras, o facto de eu estar com uma bolsa generosa, não é? Para estar nos Estados Unidos, mas mesmo assim não me sobrar dinheiro nenhum, e ter que aproveitar as sobras do departamento de fibras, que eram restos de lãs, etc., das aulas, e ter começado a fazer um trabalho têxtil a partir daí, teve a ver com as necessidades do momento, não é? Mas, bom, quando chego cá, e já estava com os ouvidos abertos para a importância dos têxteis, que, tal como a cerâmica, são uma espécie de passaportes para outras culturas, percebes? Porque tu não vais... Tu quando aprendes a fazer uma coisa, ou a tecer, ou a tocar música, ou aprendes uma coisa, percebes? Um ofício, tu tens uma espécie de ponto ou de língua que é falada por outras comunidades noutros sítios do mundo. Entendes? Não é a mesma coisa que o telemóvel ou gostamos da mesma música. É mais profundo do que isso. Embora isso também seja profundo, mas é mais do que isso.
quando outra pessoa que não fala a tua língua vê-te a fazer com aquilo que ela acha que é, com alguma qualidade ou com algum empenho, aquilo que ela faz e que tem uma tradição, há um momento em que vocês falam a mesma língua, a sensação é essa, percebes? E isso é que é isso que eu chamo ponte. Mas bem, para dizer, então, vim dos Estados Unidos para Portugal outra vez e eu pensei, eu aqui estou a começar do zero, mas eu tenho que aprender qualquer coisa dentro do universo têxtil porque eu não sei. E então, eu sabia que a Índia tinha uma grande tradição têxtil, tal como o Japão e tal como a América, os países da América do Sul, e como várias regiões no mundo, não é? Mas eu sabia que a bolsa da Fundação Oriente era muito curta. E eu pensava, onde é que eu sobrevivo com esta bolsa, em que sítio do mundo? E pensei, dentro das culturas de têxteis fortes, a Índia é uma possibilidade. E então pus-me a investigar o tipo de culturas têxteis existentes na Índia, e é um universo vastíssimo. E tive a sorte de comunicar, mandar um e-mail a uma das pessoas que encontrei, que trabalham nas fábricas, essa pessoa responder-me e eu montar uma candidatura e depois pedir financiamento à Gulbenkian e concorrer à Fundação Oriente. Ou seja, não existe nenhuma residência nem nenhuma bolsa que já tenha isto. Eu diria que foi o departamento de fibras da escola de Baltimore. E a importância e ter percebido que isso é uma linguagem, ou seja, é como tocar um instrumento, de alguma maneira. Nada. Francisca, tu no início disseste que há uma espécie de ponto de partida quase programático ou teórico de as cores serem um pretexto para uma contra-inclinação ao universalismo, e essa contradisposição é que essa outra constatação de que nada é igual em todo o lado, ou de que nada é igual em todo, no mesmo sítio, no fundo, é realmente visível e evidente através destas imagens e do que nos explicas através delas, como é que aquilo que está em causa na cor parece realmente um materialismo muito embutido das circunstâncias ambientais de cada contexto muito, muito particular. Exatamente, sim. E a minha questão é quase em jeito de sistematização possível, não sei se tem ou não, se isso é possível ou não, mas depois desse ponto de partida há também um ponto de chegada que permita uma certa sistematização, digamos, mais teórica deste processo? É o que eu estou a tentar, mas resiste. Exato. Há uma resistência no próprio processo. Exato. A uma sistematização. É engraçado porque quando eu estava a preparar a tese, a candidatura para doutoramento, no estado da arte, o que é que eu podia pôr, não é? O estado da arte são os vídeos que circulam no YouTube, nas redes sociais, sobre processos caseiros de tinturaria, por exemplo, não é? Que há em todas as cozinhas. Há imensos vídeos norte-americanos, brasileiros, ou seja, desde que existam territórios com floras variadas, ou floras muito variadas, há uma tendência para isto, não é? Tinhas isso como área, vamos chamar-lhe assim, não é? Depois outras áreas que tratam disto. Temos a química e temos a conservação e restauro. Mas depois, quando queres um terreno híbrido, ou tentas uma zona de hibridez, ou um campo artístico, eu acho que a vantagem do campo artístico é precisamente ser um campo de cruzamento e de síntese. Eu acho que ainda é dos poucos campos onde é possível fazer sínteses. Porque tu sais desse campo e entras, por exemplo, em certos campos académicos, não estou a dizer que seja em toda a academia ou em todas as áreas, mas a tendência é da especificação ou da especialização, não é? E tu poucas vezes encontras territórios de síntese. E este é um deles. Ou pode ser usado como tal, daí o interesse, não é? Pois, a minha pergunta tem Também.
tem um pingo de cinismo de saber que estás também a fazer uma investigação e que de alguma forma pode haver aqui um horizonte de chegada, não é? Eu não faço ideia qual seja a chegada também, porque isto é complexo, ou seja, se isto é um campo de estudo sobre a cor antissistémica, não é? De alguma maneira, cuja natureza é antissistémica e que se faz em situação, ou seja, ela é uma cor mais da jurisprudência do que do grande sistema jurídico, estás a perceber? Ou seja, é caso a caso e é possível naquelas circunstâncias e não noutras, ou seja, tem um transporte difícil, ou uma transposição difícil, não impossível. Isso é um interesse. Eu diria que talvez o que eu encontrasse na tradição filosófica mais próximo desta ideia de sistematizar a cor, sendo a cor um fenómeno altamente fugidio e instável, não é? Por natureza, diria que quem se aproximou mais disso foi o Goethe, no seu livro da vida das cores, ou a doutrina das cores, como é chamado, não é? Sim. Porque precisamente ele percebeu isso. É uma espécie de... A cor resiste à sistematização. E ele, sendo filósofo e poeta, claro que isso lhe interessava. Zonas que resistem à sistematização. Não quer dizer que seja impossível, mas há ali uma... É indefinida a cor, não é? Nós não sabemos o que é um vermelho. Não é bem O que é que é um definida. azul? Ela só é definida pela situação, pela circunstância. É um conceito. Não é, porque se fosse um conceito, nós não dizíamos... Ou seja, é um conceito operante, ou seja, estas cadeiras são vermelhas acastanhadas e todos estamos a ver. Ou seja, é muito complicado, porque não se pode dizer é isto ou é aquilo, porque é o cruzamento. Depende da luz. A Nós dizemos luz, vermelho isso acastanhado, é mas depende da luz, uma das frases belíssimas do Goethe, é que as cores são ações da luz, são atos da luz. Pronto, é muito expressivo e encerra bem a coisa, quer dizer, não se pode dizer a cor é isto, é aquilo, é aquilo outro, é sempre um cruzamento e está-se sempre a escapar. Daí o interesse. Parece que é muito interessante, desculpa, Manel, é que realmente nós assistimos ao ecological turn, ao ontological turn, portanto, temos um discurso artístico e contemporâneo completamente povoado, aquilo que às vezes são claramente lugares comuns ou clichês, porque lhes falta exemplificação, materialização e objetificação. Completamente, sim. E o teu discurso ao mesmo tempo está muito despovoado desses lugares comuns. Obrigada. Sim. Por isso é que não estão todos a adormecer completamente, estão só um bocadinho. Estou a brincar. É a perfeita ilustração dessas ecologias generalizadas que podem... Sim. Obrigada. Não, quer dizer, obviamente que é um elogio, mas digo com a naturalidade de, à medida que tu explicavas, podemos sempre pensar, realmente isto é o que teoricamente se lê aqui, é o que em termos de grande programa se lê ali. Mas isto, não, ou seja, o que eu quero dizer é, não precisamos dessas grandes categorias. Não. Desses grandes programas, desses grandes turnos e dessas grandes viragens, para por vezes chegar, como tu dizias, de uma forma absolutamente despojada e simples, que ser na época das monções ou não já altera completamente o quadro. Não é? Sim. Se é numa panela de cobre ou de aço inoxidável, também altera. Isso matiza a cor, por exemplo. Tão simples quanto isto. A constituição da água, os tipos de água. Tudo isso, não é? Essa coprodutividade. Exatamente. O John Cage tem um vídeo que circula no YouTube belíssimo, que é... Vocês sabem que é o John Cage? É um músico, compositor do século XX. É considerado dos músicos revolucionários, compositores do século XX, norte-americano, que estuda muitas sonoridades orientais e que vai integrar essas sonoridades orientais dentro da composição da música experimental erudita do século XX. Uma das coisas que ele faz, o John Cage, nesse vídeo que aparece online, porque ele também era artista visual, e ele vai consultar o I Ching. Vocês sabem o que é o I Ching? Abanem as cabeças, sim ou não? Ok. O I Ching também é conhecido, é um livro muito antigo na tradição chinesa,
que é também conhecido como o livro das mutações. Mutações. E é um oráculo. É basicamente um livro com hexagramas. Há não sei quantos, há X hexagramas, eu já não me lembro do número exato. E os hexagramas correspondem a imagens. Vamos imaginar o Thunder in the Lake, é uma imagem. The Big Mountain é outra imagem. E essas imagens significam estados, ou aconselham sobre o que é que uma pessoa, como é que uma pessoa deve agir, ou como é que uma pessoa deve encarar uma determinada situação. Os hexagramas também podem corresponder a números. Portanto, é um grande oráculo. É um livro que é um grande oráculo, na verdade, e que era consultado para se saber o que fazer numa situação importante. O I Ching foi traduzido por um grande sinólogo alemão chamado Ernst Wilhelm, certo? Era o Ernst Wilhelm. Bom. E depois entrou na tradição europeia e era um livro muito importante para o Jung, um dos grandes psicanalistas na tradição europeia, etc, etc. Bem, adiante. O John Cage usava o I Ching, o livro oracular, para decidir que tipo de composição é que ele ia fazer. Decidir tudo na composição. O que é que isto quer dizer? Isto é o que eu estou a fazer com a cor, que é, no fundo, está a passar o peso autoral da decisão. Vou pôr isto aqui primeiro em cima ou isto aqui em baixo? Esta cor ou esta cor? Isto ou aquilo, para um sistema que decide por ele. De tal maneira que ele só se torna um mero executante daquilo que foi decidido por esse sistema. Sendo que o sistema que decide é um sistema aberto. No fundo, exatamente. Portanto, ele torna-se ator de uma decisão que ele fez com que lhe fosse exterior. Ou seja, ele é coautor. Estão a perceber? Ele está a fazer aqui um cruzamento de sistemas, que é ele e outra coisa e os materiais com que isso se faz. E a cor é um pouco isso também, não é? Eu acho que qualquer matéria com que estamos a trabalhar, qualquer médium, eu não sei se vocês trabalham em vídeo, ou em som, ou em texto, o que for, ou em linguagem, por exemplo, tudo isso são médiums. E qualquer médium tem uma força própria. E tendo uma força própria é como se entrassem num rio. E vocês têm que aprender, ou seja, a aprendizagem é aprenderem a falar com o médium. Entendem? Sem acharem que vocês estão malucos. Ou seja, pronto, depois vocês disfarçam, mas... Ou seja, é sentir a força do médium, na verdade. É isto. Não somos só nós a decidir. Há outras coisas que decidem por nós. E nós temos que saber integrar essas decisões constantemente. Somos um híbrido. Isto é... Sim, desculpa. E na investigação que fizeste na Índia, exploraste também a dimensão, ou investigaste a dimensão simbólica? Sim, tudo isto das cores, dos tecidos, não há como escapar. Sim, como é que isso se liga não à arte propriamente dita, mas, ou melhor, à arte, mas integrada no cotidiano das pessoas. E isso é um aspecto muito interessante. E como é que isso se reflete no teu trabalho? Expões o teu trabalho artístico. E tens agora uma exposição. A ideia, eu espero que se reflita cada vez que eu faço uma exposição. Se não se refletir é porque está a correr mal, o que também pode ser possível. Mas há sempre qualquer esses universos também lá estão, não é? Por exemplo, tecidos onde aparecem, por exemplo, um animal altamente simbólico em ambas as tradições. Serpentes, aparecem... Há muitas coisas indianizantes, não é? No trabalho e na composição. Os padrões, os padrões que... imprimem um ritmo e depois há um contra-ritmo, tudo isso, não é? E toda a parte simbólica do subcontinente indiano, não é? Não há como escapar, está embebido em tudo, em tudo. Nós no Ocidente fazemos uma espécie de uma separação, por exemplo, entre intelecto, racionalidade... e, por exemplo, ciências duras e, por exemplo, artes, e vou fazer categorias muito básicas, artes, sentimentos, emoções, etc. Nós fazemos partições. Na Índia não. Na Índia o que acontece, na cultura de base, não são essas partições. Não é que eles não sejam categóricos, eles têm sistemas de categorias para tudo.
Mas o que acontece na tradição é uma espécie de contínuo, que é, há uma continuidade entre saber limpar bem um vidro, saber pintar, saber tocar cítara, saber fazer contas altamente complexas, ou seja, os cheiros, o intelecto, tudo é um contínuo, entendem? Tudo é como se fosse um grande rio, que não dá para parar. E depois também acontece uma coisa na Índia que não acontece tanto no Ocidente, porque o Ocidente tem buracos na tradição, desapareceram bibliotecas, não é? Na Índia há um conceito que se chama Paramparam, que quer dizer o conhecimento que passa de pais para filhos e dos filhos para os netos oralmente. Essa é a razão também pela qual ainda existem, por exemplo, vocês já ouviram falar, mantras. Os mantras são quer dizer, instrumentos mentais, é o que a palavra mantra quer dizer, que tem a forma de um som repetido ou de sílabas repetidas e que tem que ser repetidas de uma maneira muito precisa. Isto é uma espécie de garante que a memória não se perde. Entendem? É um garante de param, de linha contínua de conhecimento intacto de pais para filhos e de geração para geração. Portanto, alguém que entre... Aí depois, quando tu és um visitante ou estás lá há muito tempo, também tens que ter um bocado um espírito que aquilo que tu estás a ver é aquilo que te está a dar, é aquilo que te está a dar a ser visto. É o acesso que te deram, porque nunca podes achar que compreendeste tudo, nem o que quer que seja. Nunca podes generalizar. Tens de ter, no meu caso, X, Y e Z, não é? E como é que isso tudo se liga? Falaste há bocadinho na alquimia como protoquímica. Sim, como é que isso tudo se liga ao bem-estar individual, à saúde, à doença? Essa relação com a cor, com a química. Sim. Está tudo ligado, quer dizer, a cor... Como é que tu vês isso? E também como é que, do ponto de vista artístico, tu vês que isso possa ser uma ligação? Eu não vejo que... Então, como é que a arte pode ser terapêutica, por exemplo? Sim. Então, dizer, como é que a arte pode... Que é muita tradição ocidental, a arte não serve para nada. Não serve, não tem uma função. Ainda bem. Não tem uma função. Sim. Bom, não sei se é bom ou se é mau, mas ou se é bem ou se é mau. Mas é bom, esta ideia de que a arte não, em princípio... Mas como é que é? Quer dizer, lá, na tradição indiana, a arte tem alguma função específica ou não, geral? Ou há objetos que servem nos cultos, não é? Cultos religiosos, esotéricos. Como é que a religião se liga à arte e à ciência também, à protociência, à alquimia? Como é que isso funciona? Não sei se investigaste isso. Eu não tenho como não investigar isso, porque isso vem ter com a pessoa. Ou seja, não sou eu que estou na posição de ligar essas áreas. É a maneira como o fazer, ou como as práticas, ou como o conhecimento me foi transmitido, já tem todas essas ligações lá. Eu não preciso de... Ou seja, claro que eu quero e o que eu faço é investigá-las. E investigar, na verdade, é atrasar o processo de aprendizagem. Não é? É uma forma de através do atraso no processo de aprendizagem, demorar mais tempo nas ligações e, portanto, abrir o campo por causa dessa demora, não é? Mas digamos que a teia de relações entre protoquímica, alquímica, medicina, bem-estar, substâncias usadas pela medicina ayurvédica, que são as mesmas usadas nas tintas e no fazer das cores, usadas nos tecidos, nos templos. Portanto, estamos a falar de religião, moda, medicina, protoquímica, tudo isto já está, vem num todo, vem numa amálgama, está tudo ligado já de si. O que é curioso é que a ideia ou a invenção da arte, tal como a conhecemos no Ocidente, é uma invenção
achamos nós, e é o que vigora, ocidental. Digamos que existem galerias de arte contemporânea na Índia, muito fortes, por exemplo, em Nova Delhi, Mumbai, etc., em várias cidades. Mas digamos que é uma espécie de... Há um sistema global, de globalização, do chamado late capitalism, no qual a arte contemporânea se instala, não é? Mas o discurso, a matriz do discurso da arte contemporânea ainda é uma matriz, direi, europeia, norte-americana, ocidental, certo? O que acontece na Índia é, temos uma sobreposição ou uma convivência, não é bem uma convivência, temos uma profusão de camadas. Temos a arte na tradição, que é o tal contínuo, onde essas áreas estão todas ligadas e nunca foram desligadas, e depois temos a apropriação dos discursos contemporâneos. E essas coisas não se cruzam. E isso, para nós, isso é um assunto. Isso é um assunto problemático e interessante. Porque, lá está, há aqui uma resistência, não é? Estamos a falar de sistemas diferentes. Uma coisa é o sistema Paramparam, outra coisa é o sistema de arte contemporânea. E estamos a falar de formas do acontecer artístico nos dois casos. Mas estamos a falar de semânticas diferentes. É como a ciência, a mesma coisa. Sim. Mas eles têm um modo de pensar. E tem universidades tecnológicas tem as suas metodologias que são também proto-científicas. A conviver ao lado de uma universidade que é absolutamente tecnológica e sim. Só que não se cruza muitas vezes. São, de certa maneira, estes sistemas ou formas de conhecimento ou formas de interação de saber e de dinâmicas de poder são autóctones umas das outras, não é? E eu acho que o artista é alguém que está numa boa posição de poder fazer cruzamentos. Mas com limite, ou seja, há sempre resistência e às vezes há cruzamentos que são propícios e se calhar há qualquer coisa que pede que aconteçam e outros não. E uma pessoa tem que usar muita sensibilidade para perceber até onde é que pode ir. Muito obrigado, gostei imenso. Obrigada pelas bela conferência. Obrigada. É um privilégio. Obrigada pelas perguntas, foram muito boas, sim. Continuem, podem perguntar mais coisas. Sim, mais alguma intervenção? Eu vejo que o teu trabalho tem feito essa aproximação da parte mais de tradição com a parte mais moderna. Quando vejo estes trabalhos, por exemplo, eu já não me situo só na tradição, já me situo entre os dois métodos de trabalho. Ainda bem, sim é. Obrigada. E tens conseguido. Não deve ser fácil. Não. E depois há sempre um problema, que é... claro que as pessoas... faz parte do doutoramento filmar processos. E claro que eu pergunto sempre às pessoas se posso filmar, se querem que eu filme, etc, etc. Mas sou sempre uma pessoa europeia, portuguesa, a filmar pessoas indianas no Rajastão, em Gujarat, não é? E há sempre aqui uma zona de incomunicabilidade. E isso também é uma zona problemática, que não está concluída e não tenho resposta nenhuma para ela. Por isso é que abre uma zona de prática. E sei que existe toda uma literatura do cross-documentary e do etc., não é? E que há práticas disso, não é? Portanto, já houve outros documentaristas, eu não sou documentarista, mas já houve documentaristas que tiveram na posição de fazer essas passagens, essas ligações, não é? E na tradição europeia temos o Jean Rouch, por exemplo, não é? E há outros métodos e metodologias e técnicas, mas estando lá, e não sendo eu documentarista, sendo artista, abrem-se dinâmicas e ligações possíveis. Por exemplo, às vezes eu estou a filmar as pessoas que estão a atingir ou a imprimir os tecidos e às vezes as próprias pessoas que já me conhecem dizem-me, passa-me a câmara, agora vai tu para lá. E filmam-me. Depois eu vejo na posição e se eu acho, quando isso acontece eu fico contente e acho positivo, porque quer dizer que
há um mínimo está-se a estabelecer aqui uma comunicação, há um patamar onde é possível comunicar. Não é? Fora de uma relação de puramente troca comercial, não é? Há uma partilha, sim. Muito curiosos, sim. Muito, muito, muito curiosos. Sim. Perguntam-me sempre... Sim, sim, sim. E quando eu trabalho num contexto de fábricas, são sempre fábricas muito pequenas, porque o trabalho é lento, portanto não estamos a falar do esmagamento, da aceleração industrial da indústria têxtil, não é esse tipo de contexto. Às vezes os impressores paravam para vir ver o que eu vinha fazer. Ou seja, era uma espécie da figura do estrangeiro que vem fazer umas coisas que eles não estão à espera e que até acham curioso e que depois começam a desenhar à minha volta. Ou seja, há ali uma dinâmica que se estabelece nos intervalos do trabalho, não é? Mas muito curiosos, sim, muito mesmo, sim. E muito intrigados. Mais alguma intervenção, questão, comentário? Então podemos dar por encerrada a sessão. Não teremos que forçar, sim. Francisca, muito obrigado. Obrigada. Pela apresentação e pela disponibilidade para responderes às questões. E obrigado aos que vieram. E consultem o programa para ver quando é que é a aproximação, que eu não sei quando é. Mas, muito bem, 31, mas no programa ela está, 31 de março. Obrigado. Obrigada.